Achou o nome? Achou o nome dela? Achei, foi a Tatiana Salles. Tatiana Salles, é o seguinte, olha, Tatiana, tem um curso meu chamado Jesus, a Chave Hermenêutica. Se você entrar aí no Caio Fábio, caiofabioexclusivo.com.br, se você entrar caiofabioexclusivo.com.br, você cai dentro de um ambiente onde você vai encontrar vários cursos meus, dentre os quais esse chamado Jesus, a Chave Hermenêutica, que te ensina a ler o Velho Testamento e o Novo Testamento a partir de Jesus, porque o Velho Testamento está lotado de obsolescências ditas assim por Paulo. Paulo chamou de caducidade, de obsolescência. O escritor de Hebreus usa as mesmas palavras, diz que estava vencido. E também aprender a ler o Novo Testamento, porque tem coisas do Novo Testamento, falas de Paulo, que também estão vencidas. Paulo viveu num tempo, no primeiro século, onde tinha escravos, donos de escravos, aonde ele diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Por quê? Porque a cultura judaica e a cultura greco-romana estavam lotadas desse supremacismo chauvinista, masculino, mas Paulo sabia que em Cristo tudo isso estava anulado. Ele diz em Colossenses, porque em Cristo não há diferença entre homem e mulher, escravo nem liberto, grego, bárbaro, cita, desconstrói isso tudo. O resto é um aplicativo para diminuir as implicações do choque cultural no qual ele estava vivendo, mas ele, pessoalmente, já não cria nisso. O pessoal que o circundava é que não estava preparado para o estouro da compreensão que ele carregava. Então ele está o tempo todo fazendo uma determinada média ponderada de suportabilidade para o pessoal do primeiro século para o qual ele estava escrevendo. Mas Jesus, a chave hermenêutica, te ajuda a entender para trás, para frente e qualquer coisa, e te tira o medo de ciência. Porque religião não combina com ciência, mas a fé não tem nenhuma incongruência com a ciência. Quanto mais fé, mais ciência eu tenho, mais ciência eu aprecio, mais eu sou edificado pela ciência por causa da fé. A religião é que tem pavor, tem fobia de ciência. Agora, a verdadeira fé se alimenta de Jesus e se alimenta de toda a verdade, de todo o conhecimento, e encontra coadunação e completude no que seja verdadeiramente constatável cientificamente. Quem quiser saber como ir comigo à Turquia no próximo ano, em maio, é só fazer contato com Parpar _. Qual é o nome lá da agência, No seu arroba lá no Instagram, não tem essa informação? Se for no meu Instagram, tem a informação sobrando. Caio Fábio mesmo. Caio Fábio, em todos os meus ambientes de plataforma, lá, botou Caio Fábio, tem essas informações e outras para quem está vendo depois. E eu queria perguntar para o Lacerda em relação ao amor. Eu imagino que desde que se fala, se tem algum momento da humanidade que é criado o amor, ou a ideia do amor, ou se é uma coisa que sempre existiu. O ser humano tem o amor, ou isso foi uma coisa que a cultura evoluiu? Depende de que amor a gente está falando, né? Se for esse amor romântico que se criou, aí é uma outra história. Isso é inventado. Mas o amor está presente porque a gente não vive sem. O ser humano precisa disso. Mas é uma característica do ser humano? Um animal, ele Os é capaz de amar? Dos mamíferos. Também é capaz de amar? Ou é só instinto? Não, nós somos um mamífero como outro qualquer. Tem coisas no mamífero que são instintuais, mas tem coisas no mamífero que transcendem a instintualidade. Quando você vê um mamífero pregar um filho de um outro para criar, ou às vezes até um outro de uma outra espécie para cuidar, e obviamente você não pode filosofar e categorizando aquilo nas mesmas categorias do amor lúcido, consciente, do ágape, autossacrificializante e tudo mais, mas é amor. Mas você estava falando que são um tipo de amor diferente, é isso também? Não, então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ser amados para vivermos. Então, desde que a gente nasce, a gente precisa de alguém que cuide da gente com amor. Há um estudo que foi feito depois da Segunda Grande Guerra, por René Spitz,
onde ele observou o seguinte: como tinham muitos órfãos depois da Segunda Grande Guerra, a Europa, os hospitais, todos os lugares estavam cheios de órfãos. E esses órfãos, eles eram bebês e crianças, e eles eram muito bem cuidados. Eles eram alimentados, eles tinham tudo. Só que começou a se observar que muitas dessas crianças morriam. Outros enlouqueciam, desenvolviam problemas mentais gravíssimos, ficavam catatônicas e não sabiam o que era que estava acontecendo. Então, René Spitz foi estudar isso. Se botar na internet é capaz de aparecer os filmes que ele fez do estudo dele, que são filmes realmente horrorosos, porque ele filma a criança antes e a criança depois. E ele descobriu o que ele passou a chamar de hospitalismo. Era isso que acontecia com essas crianças. E o que é isso? Elas tinham roupa, elas tinham comida, elas tinham tudo, mas elas não tinham afeto. Sem alguém que pegue no braço, que dê o cheiro na barriga, que diga cadê o menininho da mamãe, e que brinque, que, sabe, sem isso a gente morre ou enlouquece. Sabe aquela música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte? Pois é, sem amor nós humanos morremos. A gente precisa disso. Então isso é desde sempre. Eu preciso que o outro, que seja responsável por cuidar de mim, tenha afetividade comigo. Sem amor, nós morremos desde sempre. Uma das perguntas mais antigas no texto bíblico, não estou falando do texto humano, no geral, mas no texto bíblico, é aquela pergunta de Deus a Caim, depois que ele matou Abel: onde está o teu irmão? Como se ele não soubesse. Né? Onde está o teu irmão? Por que ele pergunta? Ele pergunta, e aí Abel responde: porventura sou eu tutor do meu irmão? Olha que resposta mais horrorosa. Porventura sou eu tutor do meu irmão? O que se está estabelecendo é cuidado. Não mata, mas cuida, protege. E eu tenho um tutorial para com o meu irmão, para com o meu próximo. E Caim era o mais velho. Ele tinha que se responsabilizar pelo mais novo, pelo que podia menos. E na natureza, especialmente dos mamíferos, quem pode mais cuida de quem pode menos. E na natureza humana, isso deve ser infinitamente elevado a uma potência indizível. Quem pode mais cuida de quem pode menos. Isso não precisa ter ideologia. Está intrinsecamente instalado dentro de nós, se a gente não quiser perder a humanidade, nem perder a própria alma. Nós somos seres do amor. Sem amor a gente morre. Amar não é gostar. A gente está falando sobre gostar. O que é? Gostar é... Amar é uma decisão, pelo que vocês falaram, e gostar não? A gente simplesmente gosta? A diferença que Caio quis fazer é que você pode amar sem gostar. E você precisa amar quem você não gosta. Uma coisa não está ligada à outra, porque a gente acha que eu amar... E não tem nada a ver com romance. Com romance, com nada disso. Com internuramento apaixonado. É porque a gente ama muito... quem a gente não gosta. Quem a gente aí não é gosta. decisão. É uma decisão. É uma decisão. É consciência. Porque quando eu gosto, para isso fluir naturalmente... É natural. Entra em ação. As suas vísceras entram em ação. Né? Quando você gosta, suas tripas funcionam. Apesar de precisam funcionar quando você não gosta também. É preciso amar quem eu não gosto. Mas a gente está caminhando para um mundo com menos amor, você acha? Cada vez mais. Sim. Há um esfriamento radical do amor. É por isso que a gente está conversando sobre esse tema. Sobre as dificuldades enormes de se amar num tempo como o nosso. A gente começou com isso. Com esse narcisismo. O narcisismo é uma declaração de não amor. Mas fala também na Bíblia sobre o esfriamento do amor, não fala? Jesus em Mateus no capítulo 24. O que ele fala? E por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, o amor se esfriará de quase todos. Poxa. De quase todos. Meu amigo, a gente está vivendo um tempo muito difícil, onde a gente se salva no amor. E a única maneira da gente se salvar no amor é amando o próximo, porque esse amor para Deus, dando a Deus para o teto dos templos,
é só uma alegoria que disfarça, que ilude, que transfere para o telhado o que eu deixo de fazer pelo meu próximo do meu lado, na saída, na esquina, em qualquer outro lugar. Porque, na verdade, o culto deveria começar fora do templo, né? Na hora que eu saio do templo é quando deveria começar. Porque Cristo disse a Pedro, és pedra e é sobre esta pedra que eu erguerei a minha igreja. Sobre Pedro. Então significa que a igreja é erguida em mim, em cada um de nós. E não necessariamente em templos de pedra, não se precisa disso, mas em mim. E o maravilhoso, eu sei que a gente tem que concluir, mas o maravilhoso é que depois que Pedro negou, fez aquele negócio todo e tal, Jesus mandou eles irem para Galiléia, mandou um recado, ide para Galiléia e lá me vereis. Aí eles foram, 7 deles passaram uma noite inteira pescando ali no mar de Tiberíades, e aí, que é o mar da Galiléia. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. De madrugada, eles olharam para a praia e viram uma silhueta. E aí da silhueta veio uma voz dizendo, filhos, tendes alguma coisa que comer? Aí eles disseram, não. Aí a voz disse, lançai as redes à direita do barco e achareis. De novo, ele já tinha feito isso antes. Lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa. Aí recomeça, vai pegando a reminiscência do início, onde tudo tinha começado, e chamando agora para essa conclusão. Aí eles jogaram, e já não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes, e o Evangelho de João, no capítulo 21, é que diz isso, que eles pegaram 153 grandes peixes, a ponto de que as redes estavam se rompendo. Aí Pedro, que estava peladão, era um grupo de 7 homens nus pescando, Pedro disse, é Jesus, é Jesus. Não chegou nem a ver com clareza, mas ele só leu que era Jesus. Falou, cara, foi exatamente isso que aqui mesmo aconteceu, há 3 anos e meio atrás, é ele. Aí ele pulou na água e saiu nadando na direção de Jesus. Quando chegou lá, Jesus já tinha feito, o Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, tinha feito um braseiro, que outra vez no grego só aparece essa palavra braseiro no grego 2 vezes. Na casa de Caifás, onde Pedro negou Jesus 3 vezes, e outra vez a mesma palavra aparece no Evangelho de João, no capítulo 21. Tinha um braseiro, onde havia alguns peixinhos assando ali. Aí Jesus disse, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Aí eles pegaram alguns dos peixes e puseram lá e comeram. Quando eles acabaram de comer, Jesus vira para Pedro e diz para Pedro, usando a terminologia grega, isso que ele falava aramaico, eu estou falando da tradução do aramaico para o Novo Testamento grego, lá em João 21. Pedro, tu me agapis, aquele amor sublime, divino, tu me agapis. Aí Pedro responde, Senhor, eu te filéu, que era aquele amor fraterno, eu te fraterno. Aí Jesus faz silêncio e pergunta de novo a Pedro, Pedro, tu me agapis? Aí Pedro responde de novo, Senhor, eu te filéu. Aí Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro, tu me agapis? Aí Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado a 3ª vez e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Ele não respondeu dizendo que eu te ágape. E por quê? Porque ele não tinha, com toda a honestidade do coração, ele sabia que o amor de Cristo por ele transcendia tudo que ele pudesse ainda devolver. E que aquilo era um processo, ia chegar um dia em que na hora de morrer ele disse, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. É outra história. Ninguém pode fazer supressão do espaço-tempo da história, da maturação, de um dia depois do outro, do desenvolvimento do amor, da crescência, da compreensão da graça da consciência e do desenvolvimento mesmo do amor.
como atitude e consciência. Aí o que acontece? Que eu acho lindo. Jesus disse, serve. Jesus disse, tá bom. É o que dá. É o que dá. Então vem e toma conta dos meus cordeirinhos. Filéu os meus cordeirinhos. Fraterniza as minhas ovelhinhas. Cuida delas com o que tu tens, com o que tu podes, mas entrega o que tu tens hoje. Mas aí essa passagem, para mim, embora Caio tenha razão quando diz o esfriamento do amor, para mim ela traz a esperança de que o amor não morrerá. Em algum momento a gente vai conseguir evoluir. A gente ainda está muito e cada vez parece mais bicho, mais perto do bicho e mais longe do que a gente deveria ser. Mas eu acho que a gente vai ser... chegar um tempo que Jesus nunca disse que o amor morreria. Ele disse que o amor se esfriaria de quase todos. Uhum. Mas esses quase todos serão semente de um novo tempo, de uma nova consciência, de um novo céu e de uma nova terra. Agora a gente está vivendo nesse aeon de esfriamento gritante e radical do amor. Agora, cada um traga o que tem. Se alguém não alcançou um outro nível, pelo amor de Deus, pegue o que você tem e entregue para a vida. Porque é nessa entrega para a vida que o que você puser, como na multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos podem virar amor para nutrir milhares e milhares e milhares. A gente está aqui hoje num programa basicamente falando de amor o tempo todo. Sim. E a gente trouxe 5 pães e 2 peixinhos a convite do nosso amado Vilela. Agora, enquanto isso se multiplicará... Sabe Deus o que isso está se multiplicando nesse instante e nos próximos dias, meses e anos, porque isso aqui é um legado para posteridades que virão, que absorverão. E às vezes o que a gente está dizendo aqui nem está sendo compreendido exatamente agora, mas será depois. Como Jesus disse a Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. É processual, é uma gestação, é um parimento. Então eu estou sempre na esperança do parimento, dessa luz que vai ser dada, dessa gravidez de graça no coração das pessoas, no meu também, porque eu estou em crescência a respeito disso. E eu não sei se você está concluindo, mas eu queria só dizer que foi uma alegria te encontrar. Imagina. Meu irmão. Foi uma alegria do seu lado. Meu irmão querido. Nem sempre, é muito raro a gente encontrar por aí tanta comunhão fraterna de consciência e de amor como eu encontrei em ti. E que Deus te abençoe. Eu desejo de todo o meu coração. Amém. Quero agradecer aos dois e Caio e Marcos. Fica à vontade agora para fazer um fechamento. Eu acho que é importante cada um na sua excelência falar com alguém que está em casa, né? Que a gente não estamos falando só com quem está vivendo esse final de ano, mas quem pode estar agora, daqui a 2, 3 anos, passando por um momento difícil de falta de amor. Então, Lacerda, tuas palavras e o Caio também falar com essa mesma pessoa. Eu não sei quando você vai estar vendo isso, nem o que você vai estar passando quando você vir isso, mas seja lá o que for e aconteça lá o que for, não desista de amar. Amar é sempre o melhor caminho. Amar nos salva até de nós mesmos. Então, por mais que você esteja sofrendo, não se desesperance do amor. Não desacredite no amor. Às vezes a gente cai na revolta, a gente cai no desejo de vingança, a gente cai na mágoa. Isso tudo é humano, é compreensível. Mas, no final das contas, se você não tirar o olho do amor, você não naufragará. Amém. No mar de turbulência que lhe toma agora. Amém. E eu queria dizer a você que Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Todo dia eu e minha mulher tomamos o compromisso de não deixarmos de fazer parte, pelo menos, desses quase. Então, por mais difícil que as coisas estejam, faça parte desses quase, que não deixarão no coração e em si mesmos o amor morrer.
pode estar se esfriando em volta de todo mundo. É horrível o que frequentemente a gente vê. Mas não se entregue à maioria desse fluxo. Tenha coragem de viver como uma minoria. Tenha coragem de dizer, não tem muita gente assim, mas eu não estou aqui para lidar com as quantificações do amor. Eu estou aqui para fazer parte das qualificações da vida. E eu não vou abrir mão em mim dessa manifestação que tem o maior de todos os poderes. E aí eu sempre me lembro de Mahatma Gandhi, numa fase singela, simples e linda, quando no meio de todo aquele conflito, e quando hindus e paquistaneses, indianos e paquistaneses, estavam em conflito e guerra, e ele fez aquele jejum prolongado que quase tirou a vida dele, e uma pessoa chegou desesperada, dizendo, eu matei o filho de um indiano, de um hindu, seja lá o que seja, eu matei, eu estou no inferno. Aí ele disse, eu sei, com a voz fraquinha, eu sei um caminho para fora do inferno. Aí o homem ficou olhando para ele e disse, qual é? E o Mahatma Gandhi disse, saia daqui, pegue o filho de um outro indivíduo semelhante àquele cujo filho você matou, leve-o para sua casa se ele estiver órfão e crie como seu próprio filho. E você vai encontrar um caminho para fora do inferno. Aí ele completa, quando eu vejo a tirania crescer, a maldade se expandir, a depravação da natureza humana tomar proporções impensáveis, eu sempre me lembro que no fim de tudo foram os que amaram aqueles que prevaleceram. Então, não se importe com as quantificações, nem com as estatísticas. Seja você a resposta do amor hoje, no tempo presente, sem retrocesso, sem voltar atrás e sem olhar para o lado e ver estatísticas de anuência. Pode ser que você ande sozinho muitas vezes, mas não desista do caminho, porque enquanto você estiver andando com essa luz, haverá esse poder de aspersão de luz para todo lado. Hoje, antes de eu vir para cá, numa conversa com o Alok, que esteve aqui ontem, ele estava me falando de um fenômeno dos shows dele. Ele disse, poxa, eu, nos meus shows, que está cheio de luz e de lasers e tudo, só dá certo se tiver escuridão. Porque sem escuridão, a minha luz não é percebida. Mas no meio da escuridão, o meu laser vai longe. Então, o que eu mandei uns beijos para ele, estava dentro do avião, falei, ô querido, lindo, Deus te abençoe. Vai na graça de Deus que o teu laser ilumine muita gente. E eu quero te dizer o seguinte, no meio desse tempo escuro, pode abrir o canhão do seu laser, por mais solitário que você seja. Ele vai aonde ninguém imaginou que ele iria, como disse o apóstolo João. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a verdadeira luz prevalece sobre toda a escuridão. Não tem treva o bastante para apagar a luz do seu amor, que vai se espergir e se expandir da sua vida. E obrigado pelo privilégio de me deixar estar aqui, juntamente com esse querido, meu amado Vilela. Obrigado a vocês.